Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Arte da Bolsa, que nós vamos falar um pouco sobre mercado financeiro, sobre como foi a semana, sobre como foi a bolsa, tá? E hoje nós vamos ter uma grande convidada, que é a professora Frederique Metz, e nós vamos falar muito sobre finanças comportamentais com ela, tá? Antes da nossa querida professora, tá? Que ela é a professora lá da PUC do Rio Grande do Sul, inclusive ela está por trás de vários MBAs muito importantes que são muito famosos hoje em dia, tá? A gente vai falar sobre erros e acertos que as pessoas cometem, né, no mercado financeiro quando estão começando a investir. Mas antes disso, vamos comentar rapidamente como foi a semana do nosso mercado financeiro, tá? Não foi uma semana muito boa para a bolsa. A gente teve uma queda no Ibovespa semanal. A gente começou aí na terça-feira, porque segunda-feira foi feriado aqui no Rio de Janeiro, dia da Independência, né, 7 de setembro, e nós tivemos a bolsa abrindo com 101 mil pontos, tá? Na segunda-feira, e aí ela caiu 1,18 na segunda, subiu 1,24, desculpa, ela caiu 1,18 na terça, subiu 1,24 na quarta, caiu 2,43 ontem e caiu 0,48 ontem. Nós perdemos aí o patamar de 100 mil pontos, tá? Nós passamos aí praticamente 5 semanas com a bolsa andando entre 100 e 102 mil pontos, e a gente sempre chegava aqui no nosso programa semanal com a bolsa em torno de 102 mil pontos. Mas a gente perdeu esse patamar de 100 mil pontos e estamos com a bolsa em 98 mil pontos. O que afetou a bolsa principalmente, tá? Foi o sell-off, que a gente chama, né? Uma venda expressiva, tanto no mercado internacional, na área de tecnologia. Muitas pessoas nos Estados Unidos consideravam que as ações americanas estavam um pouco esticadas, tá? A gente viu aí o índice Nasdaq batendo máximas históricas ao longo das últimas semanas, e os investidores estrangeiros vieram fechando as suas posições, tá? Se desfazendo desses papéis. E essa aversão ao risco, tá, que ocorria lá no mercado internacional, também está afetando o mercado nacional. Tá? Muitos investidores estrangeiros possivelmente estão fechando as suas posições também. Isso afeta também o comportamento do mercado interno. Tá? Nós temos aí de forma positiva para comentar, antes de eu chamar a nossa querida professora Frederique Metz, para nós conversarmos um pouco sobre finanças, sobre finanças comportamentais, tá? Destaque foi o IPO das ações da Pets, tá? Que é uma grande loja de varejo aí de animais, subindo mais de 20% hoje no seu IPO. Para quem não sabe o que é IPO, é Initial Public Offering. É o primeiro dia que a ação está negociando na bolsa, tá? Que ela está começando na bolsa. E de forma positiva também as ações aéreas, tá? A gente viu aí Azul subindo significativamente na semana, mais 5%. A Gol andando um pouco de lado, mas as aéreas aparentam estar se recuperando, aparenta estar tendo mais apetite, tá, para as pessoas em relação a viagens nacionais, principalmente, tá bom? Então eu vou convidar aqui a nossa querida professora, tá, Frederique Metz, ela se apresentar aqui pra gente, falar um pouquinho da experiência dela, e a gente bater um papo bem legal. Olá, Fred, tudo bem? Tudo bem? Tudo, Thierry. Tudo certo. Desculpa aí, tirar sua sexta-feira aí para você fazer o programa com a gente. Não, imagina, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. Mas vai ser algo positivo aí para o pessoal, para o público em geral, né? Esse é o plano sempre, é o objetivo sempre, né? Trazer algo de bom para as pessoas. Isso, isso. Mas é isso aí. Mas me fala um pouco de você aí, se apresenta aí para o pessoal. Logicamente tem as pessoas que estão assistindo através do seu perfil, né? Mas tem as pessoas que também estão assistindo através do meu, e outros vão assistir através do feed. Então se apresenta, fala um pouquinho da sua história para a gente, sua formação, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Então tá, gente. Prazer para todo mundo. Como eu já comentei, é um prazer ter recebido esse convite, estar aqui para tentar compartilhar um pouco de conteúdo junto com o Thierry. Então, pelo meu sotaque, vocês já devem ter percebido que eu sou do Rio Grande do Sul. Nasci aqui, moro aqui. Atualmente, eu sou professora aqui da PUC, Rio Grande do Sul. Eu nem gosto de usar o termo professora, porque eu sou mais funcionária hoje da PUC do que professora. Então, além de dar aula,
eu também estou envolvida em algumas outras atividades aqui da PUC, como o MBA da PUC-RS UOL, que é conhecido no Brasil inteiro pela quantidade de alunos que a gente tem, também abrange todos os estados. Trabalho muito na São área mais de de um, né? Hã? São mais de um, né? O que? O O PUC? PUC-RS. Não, o MBA. Não, eles têm, eu não sei te dizer quantos MBAs têm disponíveis, mas com certeza são mais de 50 e hoje a gente já está com mais de 40 mil alunos no Brasil inteiro. Ah, tá. Porque, Não, porque eu conheço o de liderança, que o pessoal faz muito, de outros que é o voltado para League. investimentos. Então Aham. são alguns que são bem famosos aí, né? O League é case de sucesso, sabe que ele a gente tem a primeira edição sempre que costumava ser presencial. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, mas o League bateu recordes assim de inscrições, então num curto espaço de tempo ele esgotou todas as vagas presenciais que a gente tinha, porque é um Sim. tópico super legal, tanto é que hoje eu trabalho muito na área de marketing e finanças, mas eu super divulgava esse curso também pelo cunho inovador, tratando tanto de gestão de equipes dentro de um ambiente mais inovador, o digital agora que a gente fala muito também. Então, o League é um case de sucesso. O FIB, que a gente diz que é o de finanças, investimentos e banking, também foi o pioneiro. Então, também é outro case de sucesso. Explica pra gente essas siglas que você está falando. O FIB é finanças, investimentos e banking, que seriam operações bancárias. Então, Sim. esse foi o primeiro case de sucesso do UOL aqui. E foi o curso que bateu recorde de alunos. E ele é um curso voltado a finanças, mas finanças de modo geral. Então, eu digo modo geral que não tinha uma especificidade se era finanças corporativas ou mercado financeiro. Então, ele abordava, era um MBA voltado a finanças mesmo. A partir desse ano, a gente fez, eu digo como instituição, tá? A gente não quer dizer que eu Sim. faço tudo isso. Mas foi feita uma ramificação. Então, seguiu uma linha mais de especialização, olhando mais planejamento financeiro e finanças pessoais, e a outra linha voltado mais à gestão empresarial, finanças corporativas. E o outro é o League, que é liderança, ai meu Deus, gestão, e agora eu me perdi, gente. Ah, tudo bem, tudo bem. Falha minha. Mas o League, então, é um curso de gestão de pessoas, gestão de equipes, tratando muito o que o professor Karnal sempre fala, que é a questão da psicologia do comportamento dentro de uma gestão empresarial. E também voltada a organizações, né? Então, tanto pequenas e médias organizações, como organizações já de capital aberto, como é o que eu estava aprendendo contigo antes, Thierry, sobre o resumo da bolsa. Ah, bacana, bacana. Não, a gente está sempre aprendendo, né? Essa é a verdade, né? Sempre. Ainda mais A gente nunca sabe bastante. É aqui, né? Quanto mais a gente estuda, a gente vai sempre se aprofundando em algumas coisas, sempre vai vendo que tem mais coisa para aprender, a gente nunca para, né? Então, gente, hoje eu tô na PUC, atuo tanto na graduação como no lato stricto sensu. Stricto sensu, para quem não sabe, é mestrado e doutorado, então estou dentro da linha de marketing. E também tenho alguns trabalhos dentro do nosso parque tecnológico aqui, que é a Tecnopuc, que é um dos mais desenvolvidos e maiores parques do Brasil. Então, a gente tem já 4 áreas dentro da Tecnopuc de atuação e já estamos com praticamente 200 empresas dentro do nosso parque tecnológico. Falando um pouquinho do meu passado, então, eu sou formada em Ciências Atuariais aqui pela URGS. Me formei em 2005, então faz um tempinho já. E depois que eu me formei em atuariais, eu sempre fui apaixonada pela área de administração e finanças, mas foi depois que eu me formei que eu decidi realmente estudar essa área, até como forma de complementação ao que a gente vê na área atuarial. Então, na minha época, em 2003, 2004, nem se falava em ativos garantidores praticamente. Então, isso começou a vir à tona na época que eu estava na faculdade. E ninguém entendia de mercado financeiro no curso de atuariais, porque ele estava muito mais na economia e na engenharia do que na administração. Pelo menos eu digo assim, até hoje em dia, dizem que o atuário sabe, mas a verdade é que a pessoa tem que se formar e procurar depois. Eu acho que as graduações ainda estão muito fracas nessa linha.
Então, concordo. E aí, então, gente, depois eu fiz um mestrado em administração com ênfase em finanças. E como eu adoro descobrir coisas novas e como a gente estava comentando agora, eu acho que nunca sabemos o suficiente, a gente sempre tem coisas para descobrir. Eu comecei em 2011 a me interessar por comportamento, Freud, psicanálise, até porque eu via que tudo que a gente estuda dentro de uma racionalidade, dentro de cálculo, não é aquilo que acontece. Não é aquilo que acontece. Então, tu via... Os estudos são todos muito estáticos, né? Muitas É, vezes, né? tu querer prever o comportamento humano com cálculo econométrico, não tem, gente. Tipo, tu não tem como prever a atitude de uma pessoa fazendo um cálculo. Então, por mais que eu É. ainda tenha ex-colegas meus que tentem argumentar comigo, tem diversas pesquisas e eu acho que mais do que pesquisa aqui que é importante a gente acompanhar o dia a dia das pessoas. E até o nosso dia a Sim. dia e nos autoconhecer. E quando a gente fala em decisão, não é só investimento, é decisão desde que hoje eu vou dormir às 11, eu vou dormir às 2 da manhã. Então, isso é uma decisão que tem os mesmos aspectos que influenciam uma decisão financeira. Então, E tem as suas consequências, né, atrás disso, né? exatamente. Então, eu comecei a me apaixonar e me interessar muito por essa área. E na área de finanças, infelizmente, a gente não tem um espaço muito grande para abordar isso. Então, hoje até se tem algumas linhas de finanças comportamentais, mas a gente não olha a base do comportamento. Então, acabei optando em ir para o doutorado na linha de marketing, então também na administração, e comecei a estudar justamente a convergência de marketing e finanças, que é gigantesca, e que eu fui Muito bom. descobrindo ao longo dos meus estudos. Então, o que é a convergência? É tomada de decisão para qualquer tipo de operação financeira que envolve... E o que é operação financeira? Tudo que envolve dinheiro. Então, desde a pessoa comprar à vista, comprar a prazo, desde a pessoa fazer um financiamento, desde a pessoa guardar dinheiro ou não guardar, investir ou não investir, ter um perfil ou não ter um perfil. Então, todo tipo de análise do comportamento humano voltado a esse tipo de decisão entra dentro do marketing. Então, esses dias eu ainda comentei com um amigo meu, ele não acreditava. Eu falei, em 2013 eu fui fazer um curso com a Vera Rita, em São Paulo. Hoje ela Ela é muito famosa, né? eu vou dizer que é referência dentro da área de psicologia econômica, que é o grande É. guarda-chuva, né? E eu Eu, lembro até eu, hoje que eu queria fazer esse curso, inclusive, só que eu nunca casava minhas datas para poder ir a São Paulo é fazer. muito bom, vale muito a pena. E até hoje as pessoas não acreditam que eu fiquei lendo capítulos de livro do Freud. Porque eu sempre fui muito... Até hoje eu sou muito racional no meu dia a dia, em grande parte das minhas coisas. Mas eu queria entender por que a gente não é 100%. A gente não faz o que deve fazer. Então, isso a gente vê desde a quantidade de horas de sono, alimentação, exercício físico. Então, a gente sabe o que é o correto em 100% das ocasiões. Mas a gente praticamente nunca faz o correto. Então, o que faz a gente ter essas divergências? Então, aí que eu me apaixonei pela área da economia comportamental, do estudo do comportamento humano. Eu acho muito bacana tudo isso que você está falando, porque assim, sem fugir tanto assim da nossa live, né? Mas assim, eu brinco muito com as pessoas, né? Que praticamente tudo passa pela questão psicológica, né? Até as Tudo, crenças mais básicas são tudo. crenças psicológicas. Então, quando a pessoa toma uma atitude em A ou B, eu falo assim, poxa, não, às vezes você está tomando essa atitude porque a sua referência da sua vida, a sua experiência prévia faz com que você tenha mais aptidão ao risco ou menos. Então, o psicológico afeta em tudo nas suas tomadas de decisão, né? Tanto o passado quanto a sua visão do futuro também, né? Uhum. E dentro dessa linha, tu tem coisas, tu tem valores e crenças que tu adquiriu na tua infância por N motivos, convivência, família, criação, mas tu tem algumas crenças que tu consegue alterar ao longo da vida. Então, não quer dizer que se eu nasci numa situação, se eu nasci num contexto, que eu não posso procurar mudar. E eu trabalho muito nessa lógica também, que eu acredito que a base, o que a gente tem que buscar muitas vezes não é ensinar a pessoa que ela tem que ganhar mais do que gastar, e sim tentar entender o porquê que ela não faz isso. Porque todo mundo sabe que Sim. tem que ganhar mais do que gastar.
E por que as pessoas não Sim. fazem isso? Então, muitas vezes não é falta de conhecimento, é sim que a pessoa tem alguma outra variável, Às vezes, alguma outra às vezes as coisa. agonias internas, né? As questões internas, ainda que ela ganhe 20, 30 mil, ela dá um jeito de gastar aqueles 20, 30 mil, né? Até porque se a gente olhar índices de endividamento no Brasil, eles são muito similares entre as classes sociais. Então, classe A, B, C, D e E é muito similar. Obviamente que a gente encontra muito mais explicação para a classe baixa renda ter endividamento, porque muitas vezes não tem opção. Mas o que Sim. uma pessoa classe A é endividada? Sim, Comportamento. é. Então, é Mas muito. assim, e já entrando nessa linha aí, né, Fred, o que que você observa mais que as pessoas se equivocam, né, na hora de investir nessa área de comportamento? Porque eu vejo muito isso, né? Eu vejo muita gente que sabe as técnicas, né, mas perde dinheiro porque parece que não se controla, né? O que que você observa mais nessa área de finanças comportamentais que as pessoas se equivocam muito? Assim, eu acho tem uma característica, tem dois pontos eu acho que a gente poderia levantar dentro dessa tua pergunta. Um ponto é um ponto muito tradicional que já é muito falado em finanças, que é o efeito manada. Então, eu percebo muito isso nas pessoas. O que é um efeito manada? É quando eu olho pessoas ao meu redor, pessoas que eu convivo, grupos de referência, familiares, e eu vejo que elas estão tendo um comportamento e a chance de eu replicar aquele comportamento é muito maior. Um exemplo clássico: o meu vizinho começou a investir na bolsa hoje e em Ou em 30. Bitcoin. Oi, Bitcoin. É que hoje, depois eu vou entrar no outro assunto aqui. Hoje a moda é os gurus de bolsa, que daí para mim é pior que o Bitcoin ainda, porque o Bitcoin nunca se teve muita informação, divulgação de informação, e bolsa já se tem Há há muito tempo. muitas décadas, né? Então, o primeiro movimento, tu vê esse efeito manada. Então, tu vê pessoas do teu convívio, que tu conhece, tendo comportamentos e se dando bem. Então, investir na bolsa ganha muito dinheiro. Qual é a tendência? É que a pessoa replica esse comportamento. Muitas vezes sem olhar as escolhas. Então, o fulano investiu em ações, por exemplo, tu trouxe hoje, a ação da Gol subiu. Vou lá e vou investir na ação da Gol, porque o meu vizinho investiu há um mês e ganha muito dinheiro. Não, mas não é assim. A bolsa a gente sabe que tem um risco. Se ele ganhou muito dinheiro, significa que o papel da ação subiu. Normalmente tudo que sobe desce também. Então, a pessoa acaba tomando a decisão muito mais por impulso, porque ela vê pessoas ao redor que fizeram isso, se deram bem, e acaba replicando sem buscar mais informações, sem buscar mais conhecimento. Então, isso é efeito manada. E o efeito manada, eu acho que foi a primeira evidência comportamental que a gente teve dentro do mercado financeiro. Então, eu gosto muito de um autor que é Merton, eu acho que era da década de 40, o paper dele, onde o Kahneman nem tinha começado a trazer as suas pesquisas, e muito menos o Simon sobre a racionalidade limitada. Mas o Merton publicou um estudo que ele dizia assim: houve um boato que tal banco ia quebrar. No outro dia, o que as pessoas fizeram? Foram no banco tirar o dinheiro. O que aconteceu? O banco O quebrou. bom quebrou. Então, são coisas tão evidentes que a gente vê no nosso dia a dia e que eu acho que isso se replica até hoje em tudo que a gente vê, sabe? Então, para mim, se tu me perguntar qual é o comportamento que mais se repete, para mim, é o efeito manada. E eu acho E o bom e o legal dessa questão do efeito manada não é só o fato de comprar, né, como você comentou. Muitas vezes as pessoas se equivocam no efeito manada. Ah, não, está todo mundo vendendo uma ação, às vezes já perderam a racionalidade. Às vezes a ação já está muito mais barata, já tá muito abaixo do que ela deveria estar em termos de precificação, e as pessoas continuam vendendo. E aí as pessoas às vezes tomam essa atitude nesse efeito manada de forma negativa também, né? Ó, a Maris, querida, deixa eu mandar um beijo para ela. A Maris foi minha colega aqui na URGS. Maris, Ah, bacana. Uma grande professora aí então, também. assim, e a gente percebe isso tanto em movimentos de compra como de venda, é exatamente isso. Então, às vezes as pessoas acham que vão ganhar para sempre, que aquela ação vai subir para sempre, e quando dá algum anúncio, por exemplo, agora, no início da pandemia,
tava tudo fechando, começa a vender achando que uma empresa que ia crescer para sempre, agora ela vai quebrar. Não, não é assim que as coisas ocorrem, gente. A economia tem altos e baixos, mas uma hora, ainda mais empresas sólidas, elas tendem a se manter estáveis no médio e longo prazo, que é muito o que eu acredito. Eu gosto muito da filosofia de investimento em bolsa, em renda variável, de médio a longo prazo. Eu sei que dá para ganhar dinheiro no curto prazo, dá para fazer day trade, eu sei de tudo isso, mas crença minha, a gente está falando de crença, né? Então, cada um tem Sim. as suas preferências, é uma coisa que eu acredito muito. E segundo, que eu consigo enxergar hoje, em função da pandemia, o que ocorreu? As pessoas fizeram isolamento, estão em casa, o uso de redes sociais, de internet, digital, tudo potencializou. Então, buscar conteúdo é mais barato, é de graça, fazer qualquer coisa é de graça hoje. E agora a gente tem o quê? Um alto volume de pessoas que resolveram investir em bolsa. Seja porque a taxa de juros baixou, ótimo, realmente, o que antes dava dinheiro agora não está mais dando. Esses dias eu brinquei numa outra live que quem iria imaginar que o FGTS ia render mais do que a poupança ou do que um título É, público? realmente fiquei super feliz com a minha rentabilidade da FGTS recentemente. Eu também fiquei. Eu tentei resgatar o meu quando eu saí de uma instituição que eu trabalhei há 11 anos e não deixaram. Aí, agora eu tô agradecendo, viu? Porque A graças a Mari Deus estuda meu para o dinheiro tá bem, né? lá. E dentro desse movimento, então, além do juro baixo, as pessoas muito tempo em casa buscando informações e com a era de influenciadores digitais, tem Sim. gente que virou guru em bolsa em 60 dias. Então, são os Eu caras acho que que querem. as Fala. pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né? Ver o fundamento do que está por trás, né? É fundamento. Eu digo para conhecidos meus, é fundamento. É credibilidade de onde tu busca informações. Olhar histórico. Então, a própria CVM, tu consegue buscar se o cara é agente autônomo ou não frente à CVM, se tem certificações. Então, hoje virar um influencer, ser famoso em rede social é muito fácil. Tem que buscar para ver se aquele conteúdo ele tem credibilidade ou não. Então, Sim, se a pessoa tem as certificações desejadas, né, pelos órgãos é, reguladores, CVM e tudo mais, né? isso, isso. Então, eu vejo muito esses dois comportamentos. Então, é a questão da manada, que a gente já tem desde os primórdios em tudo que a gente pensa de finanças e que prevalece até hoje. E é esse efeito pandemia que a gente vê, que acabou também gerando um viés, quase um viés de confirmação, que a gente brinca que é quando eu acredito em alguma coisa e eu busco informações só para me provar que eu tenho razão. Então, é aquela coisa que a gente brinca, a pessoa começa a inventar uma mentira e daqui a pouco ela repete tanto aquilo que acaba acreditando. Então, o E viés às de vezes a forma confirmação é como ela mais ou já menos faz isso. e a forma como ela faz a busca, às vezes já direciona ela para aquela É, resposta que ela quer, né? isso, isso. Então, acho que esses novos gurus de finanças, esse crescimento exponencial em bolsa, eu acho lindo a bolsa crescer, porque a gente sabe que uma economia desenvolvida, ela tem que ter uma bolsa desenvolvida. Então, quanto É, a isso, não há dúvidas. o meu ponto de vista é que não adianta só a quantidade de pessoas na bolsa crescerem, mas tem que ter a quantidade de pessoas na bolsa crescendo e a pessoa com informações qualificadas, né? Analisando bem as empresas, sabendo onde está investindo, ou minimamente que busque os profissionais corretos para orientar ela, né? E já indo nessa linha, Fred, gostaria de fazer a pergunta, que é o seguinte, que eu vejo muito hoje em dia, né? Às vezes uma pessoa chega para mim, não, isso que você falou na questão do efeito manada. Não, porque estou indo bem com a ação tal, você tem que comprar também, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Assim, você considera que a bolsa é para todo mundo, não é? Que tem questão de perfil comportamental? O que você pensa um pouco sobre isso? A bolsa, ela é para todo mundo. O problema é o quanto do teu dinheiro tu investe na bolsa. Então, tu pode ter pessoas... o meu perfil, eu sou uma pessoa totalmente conservadora se eu olhar o mercado de investimentos. Então, eu posso ter um perfil conservador, mas eu jamais vou investir mais de 20, 30% em ações.
Porque eu não gosto de correr risco. E se eu for investir em ações, provavelmente eu, Frederic, agora eu ainda estava dando uma olhada sobre isso. Eu vou procurar um fundo de ações que é gerido por uma gestora que é conhecida no mercado. Vou olhar o histórico de rendimento daquele fundo. Então, é a questão assim, não vou investir por bolsa, por hobby, por brincadeira. Então, eu tenho um perfil, o mais importante é eu conhecer o meu perfil. Então, a maioria das pessoas se engana achando que bolsa é um retorno fácil, que todo mundo ganha dinheiro em bolsa, que é só ler um pouquinho e investir na bolsa. Eu vou pegar o blogueiro tal e ele dá uma carteira recomendada toda semana, eu vou investir naquela carteira. Não é assim que funciona. Então, eu acho que a bolsa funciona para todo mundo, ela é para todo mundo, desde que a gente conheça o nosso perfil, a gente busque ajuda de credibilidade. Então, busque orientações de instituições de credibilidade ou pessoas que tenham credibilidade. Então, não é que todo mundo que está na internet é ruim. Tu tem pessoas muito boas, mas tu também tem pessoas muito ruins. Obviamente, se eu tenho um perfil mais agressivo, a minha cara é a bolsa. Mas se eu não tenho tempo, eu não posso operar sozinha na bolsa, porque é o que eu sempre digo. Para operar sozinho na bolsa, eu preciso ter tempo. É uma coisa. E tempo, eu digo, são 8 horas por dia, gente. Não é tu pegar 1 minuto antes de dormir e olhar a tua carteira para ver se tu ganhou ou gastou. Não é isso. Ela envolve muito mais que isso. Eu preciso me atualizar, ver notícias, cenário externo, cenário interno, de todos os cenários, variáveis. Às vezes, uma simples legislação pode afetar diretamente a empresa que eu tenho ações ou beneficiar uma outra que já está com preço baixo. Então, tudo isso é um conhecimento que tu não tem em 60 dias. Então, E as coisas são muito conectadas, né? Como você falou, tanto o mercado externo como o mercado interno. Aí tem que ver a área de atuação da empresa, quais são os fatores que afetam diretamente essa empresa. Então, as coisas são muito conectadas, não são simples, né? Então, respondendo a tua pergunta, a bolsa é para todo mundo, desde que as pessoas cuidem a forma como vão investir, busquem instituições de credibilidade. Então, acho que com essa taxa de juros baixa, a gente realmente tem menos opções atrativas, que são mais seguras em renda fixa. Então, o caminho realmente é buscar uma renda variável, mas buscar da maneira correta, não é ver que o meu primo ganha muito dinheiro, eu vou fazer exatamente o que ele fez há 2 meses atrás, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam. Então, acho que... e eu acho que isso a gente pode puxar um paralelo quando no Brasil começou a aumentar a liquidez de crédito. Então, começou a ser muito fácil pegar dinheiro. Eu tinha financiamento para casa, para imóveis, para carro. Eu pegava dinheiro no banco. Eu tinha 10 cartões de crédito. Então, o crédito muito fácil. O crédito é ruim, Fred? Não, o crédito é maravilhoso. E pode desenvolver muito, né? Tu não se desenvolve sem crédito, nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica. O problema é que a maioria das pessoas não sabiam usar o crédito. Então, não sabia o que era um juro, não sabia o que acontecia se ia atrasar o pagamento. Então, não é tu ter acesso, é tu não ter o conhecimento suficiente para usar aquilo que tá fácil. E a bolsa hoje eu vejo muito parecido, sabe? Porque a bolsa, ela é um investimento atrativo, ela é rentável, só que as pessoas acham que é fácil, que vão lá e vão investir, vão ganhar. Não é. Não é pegar um crédito que é fácil. Tu tem que estudar, tu tem que se comprometer com aquela decisão. E saber que tem salavancos ao longo do caminho, né? Acho que o mais importante é a direção, né? Você saber o caminho que você está e ainda que em alguns momentos o carro parece que está indo por um caminho um pouco mais longo, saber que a direção está correta, né? E ter calma e paciência. Acho que tem tudo disso, né? E tem muito a pessoa que investiu numa ação, ela tá todo dia lá olhando. Hoje eu perdi 2%, hoje eu ganhei 10%. Não, gente, só perde ou ganha quando tu vai vender esse negócio. Tu não tá perdendo ou ganhando todos os dias. Tu é dono da ação e não do preço. Tu só vai realizar o ganho ou lucro se tu vender aquilo. Então, isso também é uma neura que as pessoas acabam entrando, porque, ações, e acabam... Não, é por isso que eu gosto muito da filosofia de uma análise muito mais fundamentalista. Então, eu sou totalmente a favor de ações, desde que não seja aquela coisa de para ontem, entendeu? Como a maioria das pessoas que tem uma orientação temporal para o presente tem que ganhar para ontem. Não, ações não é assim.
E indo nessa linha, né, que você tá falando, eu acho muito legal, né? Porque ao longo da minha trajetória de investimento, já experimentei um pouco de tudo, né? Já fiquei tradando mais, já fiquei. Mas hoje em dia eu foco mais no longo prazo, no médio e longo prazo, porque eu acho que é o que tem o melhor custo-benefício em termos de energia versus rentabilidade, tá? Eu acho que assim, quando você fica tradando muito, tem dias que você ganha e outro dia você entrega o que você ganhou, e o gasto de energia é muito grande. Você fala, pô, podia ter lido um livro, estou no zero a zero aqui nesses dias, eu não li um livro, podia ter visto uma série. Então, acho que quando você foca mais no longo prazo, baseado com um bom fundamento, um bom arcabouço, né? Digamos assim, uma boa parede, né, para você montar o seu telhadinho, eu acho que as coisas fluem um pouco melhor. E falando sobre essa questão assim, de conhecimento, né? Às vezes chegam alguns amigos e me perguntam, Thiago, você está sabendo, você conhece bem a ação tal? Aí eu falo para ele, olha, eu sei que essa empresa faz isso, aquilo, outro, mas eu não conheço a ação. Porque, pô, na Bolsa usam muitas ações. Eu acompanho um grupo pequeno. Então, focado até nisso, recentemente eu passei a ter um assessor de investimento para poder debater com ele, para ele poder me trazer novidades, porque às vezes ele está vendo coisas que eu não estou vendo. Então, acho que é importante você ter um profissional, ainda que você já tenha certo conhecimento, para que você tenha um ponto de vista, debater, né, informações, né? Uhum. E eu acho muito engraçado isso também, porque rotineiramente as pessoas me olham e me dizem assim, Fred, como é que tá a bolsa hoje? Aí eu fico olhando, que ação eu devo comprar hoje? Eu quero comprar hoje uma ação. Qual ação? Eu digo, gente, eu sou de finanças, mas eu não sou especialista em bolsa de valores. Então, muitas vezes tu fala finanças, as pessoas acham que tu é agente autônomo e que tu tá lá com aquela tela 24 horas por dia, mas é que nem tu trouxe agora, tu passou a ter um assessor de investimentos. Então, não é que tu fala, tu traz conteúdo sobre isso, que tu tá 24 horas focado nisso. E para mim isso é muito engraçado também, que as pessoas me olham e me dizem, que ação eu compro? Como é que fecha a bolsa? Eu digo, não sei. E desde o início que eu comecei a estudar finanças, eu sempre gostei muito mais da área de finanças corporativas. Então, área de avaliação de empresas. E daí a minha paixão por gostar de análise fundamentalista, porque valuation e tudo mais. Isso. E a gente que é da área sabe que normalmente todas as áreas elas acabam nos dividindo, né, em coisas que a gente acredita mais, defende mais. Economia é um case clássico disso também. E finanças a gente também tem disso. Então, tu tem o cara que daqui a pouco gosta muito mais de uma análise técnica, que entra muito mais só querendo ver gráficos. E eu prefiro muito mais ver fundamentos, que daí entra justamente essa parte do comportamento. Então, por que entra o comportamento? Porque muitas vezes o CEO que está lá na empresa, ele já nos diz alguma coisa. Então, eu gosto muito o nosso case que a gente traz aqui no Rio Grande do Sul sempre é a Renner. Então, a Renner é um case de sucesso e parte desse sucesso veio por causa do Galó. Então, o Galó é um exemplo de CEO em questão de planejamento estratégico, de médio e longo prazo, distribuição de dividendos, gestão de capital de giro. Então, a gente acaba olhando muito mais essas variáveis para decidir alguma coisa. Mas... e aí eu acho que você falou algumas coisas bem legais, né? Porque eu acho que em finanças a gente não tem que ficar preso só em números específicos, né? Nós temos a parte da gestão qualitativa, né? O que você espera perspectivamente daqueles gestores, o que eles podem mudar ou continuar até a filosofia daquela empresa, né? Acho que aí são pontos bem legais, né? E aí, falando agora numa outra questão, eu vou falar sobre a minha pessoa, tá? E é algo que eu já comentei com alguns amigos meus. Na época que eu tradeava muito, eu ficava muito com o home broker aberto. E ficar muito com o home broker aberto me dá a impressão que você está num cassino, né? Você fica ali com os numerozinhos vendo. E aí, com o tempo, eu fui falando, não, isso aqui está me desgastando muito. Então, eu comecei a olhar mais a bolsa através de... Olha como é que foi a estratégia, né, mental, né? Passei a olhar mais a bolsa não através do meu home broker, onde eu pudesse comprar e vender, mas sim através de aplicativos que eu não poderia comprar e vender, porque isso também tirava uma certa tentação. Então, assim, eu acho que até investidores mais experientes cometem equívocos também comportamentais. O que você teria a dizer para mim
um pouco sobre isso? Eu acho que é justamente isso. À medida que vai passando os anos, é importante a gente entender o nosso comportamento. Então, errar não é problema. O problema é quando a gente não reconhece as nossas falhas, não vai atrás. Então, tu mesmo disse agora, eu passei a utilizar um aplicativo porque eu conseguia acompanhar, mas eu não conseguia operar. Porque muitas vezes, tu no computador, tu dentro do home broker, tu fazia operações intuitivas, que é o que o Kahneman chama de sistema 1. Então, são aquelas decisões impulsivas, intuitivas, onde tu não olhou as alternativas, tu não avaliou o risco, não avaliou o retorno, porque estava muito fácil. Então, até o instrumento que tu estava utilizando, daqui a pouco, ele te tendenciava a tomar uma decisão mais intuitiva. E é justamente dentro desse sistema 1 que a gente diz que estão os nossos vieses e as nossas heurísticas, que são justamente esses atalhos mentais. E eu gosto, a heurística eu gosto de chamar de atalho mental, que são regras mentais que a gente mesmo usa para tomar uma decisão e justifica essa decisão. Então, daqui a pouco, na tua época, tu estava ali com o home broker aberto e bateu tal valor. Então, tu tinha a confirmação, aí a gente chama de... É uma heurística de que eventos recentes pesam mais. Então, tu tinha daqui a pouco a confirmação que aquele preço era um preço bom, tu foi lá e comprou. Mas tu não sabe o que aconteceu, tu não avaliou as alternativas. E vieses, muitas vezes, são tendências que a gente tem que acaba influenciando também essas heurísticas. Então, o viés social, que é eu querer provar para as pessoas que eu sou melhor do que elas. Isso é um viés. Isso entra dentro de uma Tem muitas heurística. pessoas que querem lutar contra o mercado, né? Que é um dos maiores erros. Isso é um viés também. De achar que é o viés da... Ai, são tantos nomes de viés e heurísticas que eu não vou lembrar. O que eu vejo muito, é um erro muito grande que as pessoas cometem, é a pessoa entrou numa ação. Aí a perspectiva daquela empresa mudou completamente. E a ação já caiu pela metade. A pessoa fica com aquilo mentalmente de que não pode sair no prejuízo. Mas, caramba, mas o cenário, a perspectiva, tudo daquela empresa mudou. Então, assim, muitas pessoas têm um apego muito grande de sair de uma posição no negativo. Tá? Acho que, lógico, se também não caiu, você tem que vender direto. Você tem que analisar se o cenário mudou, a perspectiva daquela empresa mudou. E as pessoas se apegam muito a algumas questões mentais, né? Não, se apegam muito, não. Eu digo, todas as pesquisas mostram, e o Kahneman fala muito disso, eu sou apaixonada por ele, pelo Thaler, não é à toa que eles ganharam o prêmio Nobel em economia, focando o comportamento, né? Então, eles trazem que 95% das nossas decisões são intuitivas. E 5% são racionais. Então, uma pessoa que me disser, eu sou racional 100% do tempo, mentira. Porque tu comeu certo hoje? Tu fez exercício? Tu dormiu 8 horas? Tu fez isso? Tu almoçou e machucou não sei quantas vezes? Eu dormi 8 horas, acabei de jogar tênis, por isso que meu cabelo tá todo desbagunçado. Então eu tô bem hoje. Por garfadas, que é indicado na refeição? Aí eu já não sei. Isso daí já não dava no meu checklist. Não, mas o que eu digo é assim, que até os maiores gurus de finanças, com certeza, eles já tomaram decisões por heurísticas, por vieses, já erraram. Mas o que eu vejo de qualidade em grandes investidores, o próprio Warren Buffett, é justamente isso. Tu se autoconhecer e tu criar mecanismos para não tomar mais as decisões erradas. Então, daqui a pouco eu sei, Frederic, eu gosto muito de comprar roupa. Se eu for pro shopping com cartão e sem horário para voltar, eu vou comprar mais do que eu deveria. Então, o que eu faço? Muitas vezes eu não vou no shopping ou eu compro o que eu preciso no e-commerce. Porque daí eu sei que eu comprei o que eu preciso, vai chegar na minha casa e eu não me botei naquela situação que pode me influenciar a gastar mais do que eu deveria. E se a gente pensar, isso é um comportamento... Você já evitou os gatilhos mentais, né? E é o exemplo que tu trouxe. Eu comecei a olhar no aplicativo, a função de acompanhar a bolsa era a mesma, mas eu não conseguia operar, fazer ordens de compra ou de venda. Então, tu, de certa forma, estava se protegendo para não tomar uma atitude que daqui a pouco tu achava... Eu não gosto de falar de atitude correta ou errada. Eu gosto de falar que é uma atitude pensada ou não.
Mas assim, isso é de cada um, né? Mas eu É, desenvolvi algumas estratégias, né? Porque o que eu noto é que assim, isso acontece com muita gente. Até alguns alunos meus já vieram comentar comigo, falaram assim: ah, não, Tia, tem que parar de olhar um pouco bolsa, estou olhando demais, estou perdendo tempo, está me consumindo. Aí eu basicamente, eu olho a bolsa uma vez pela manhã, uma vez pela tarde, uma vez quando fecha. E, inclusive, tem dias que eu falo assim: não, hoje eu não vou olhar nada, hoje eu vou olhar o mercado só à noite. Tá? E assim, então, algumas formas, estratégias minhas para eu tentar sair um pouco desse mundo, ou olhar um pouco menos, e não ficar tanto. O que eu vejo é quando você entra muito, pelo menos é o meu ponto de vista com algumas pessoas próximas, né? Você começa a ser afetado pelo aquele é, meio e você é perde isso. aquela capacidade de análise tão ampla. E ao mesmo tempo, no momento em que tu faz isso, que tu daqui a pouco se controla para tomar aquelas atitudes, tu também está racionalizando a tua decisão. Então, no momento que tu não tá lá 24 horas por dia, tu sabe o teu limite, tu sabe que tu vai olhar de manhã e de noite, tu sabe que se tu for comprar ou vender alguma ação, tu não vai fazer isso de forma impulsiva, e sim, tu vai racionalizar. E, gente, racionalizar uma tomada de decisão não quer dizer que é, curto prazo, médio prazo, longo prazo, tu pode racionalizar, tomar uma decisão lenta operando day trade. O importante é o quê? De que vocês estejam olhando as alternativas, vejam se realmente aquela melhor opção não é olhar um gráfico e sair comprando. Comparar as opções. Então, eu acho que isso que a gente está falando de Fazer se boas auto... análises, né, fundamentadas. Né? E eu acho que isso tudo entra no que a gente também falou antes, é a psicologia. É a gente ter que se autoconhecer para, claro, muitas vezes com a ajuda de alguém, mas eu vou combater aquilo que faz eu tomar decisões equivocadas para tentar não replicar algum comportamento. E com bolsa é exatamente a mesma coisa. Tanto é que se a gente olha os nudges, que cada vez mais a gente fala de nudges, e o nudge vem com o objetivo de influenciar o nosso comportamento. Então, gente, o nudge, eu tô falando muito de atalho mental e heurística. O nudge a gente diz que é um empurrãozinho para tomar uma decisão. O nudge surgiu com um objetivo bom, como tudo na vida, tudo surge com um objetivo bom, as pessoas conseguem distorcer aquilo para também influenciar para o lado negro da coisa. Então, o nudge justamente vem, hoje em dia ele é trabalhado muito em estratégias de marketing para tornar a decisão, a gente, que nem eu falei antes, tem um sistema 1, que é o impulsivo, o direto, eu não racionalizo, o que pesa são minhas variáveis psicológicas. E o sistema 2 é o lento, é onde eu racionalizo, olho as opções. E grande parte das estratégias de marketing hoje usam o nudge, justamente para fazer com que as pessoas adquiram os produtos de forma impulsiva e intuitiva. Porque ela sabe que vai ter mais vendas e mais clientes. Então, e ainda mais compras de baixo valor. Se for uma Sim. compra, por exemplo, de televisão, a tendência é tu pesquisar. Mas se eu estou comprando vamos ver daqui a pouco, vitamina C, vitamina D. Eu não vou ficar daqui a pouco pesquisando horas na internet. Eu vou pegar uma marca que alguém me indicou e vou lá, vou comprar. Então, cada vez mais campanhas de marketing tendem a influenciar isso. E se a gente olhar o mercado de investimentos como um todo, a gente pode ver nudges também, tanto para o lado bom. Então, o nudge surgiu num programa americano para incentivar as pessoas a adquirirem planos de previdência complementar, mas a gente É, também pode ver para o lado ruim. E eu vou trazer um exemplo de nudge para o lado ruim em finanças, que são corretoras que tu, ou empresas, instituições financeiras que no momento vira clientes deles, tu ganha 1.000 presentes. São nudge. Eu virei sim. cliente, eu ganhei uma semana numa viagem num navio. Isso é um Para você nudge. ficar cada vez mais vinculado ali, né? E É. eu vou virar cliente daquela instituição porque eu tô ganhando um cruzeiro no Caribe. Não, tu tem que virar cliente porque é uma instituição de responsabilidade, que tem um histórico bom, que não cobra taxas muito altas. Então, isso é um nudge, é para E a pessoa levar. depois se sente com a gratidão, né? Com a É, obrigação de retribuir aquilo que ela recebeu da corretora, né? E tem outras coisas também, né? Às vezes as corretoras te dão X quantidade de operações grátis, né? Ela quer te colocar mais ali naquele turbilhão e você ficar operando cada vez mais, né? é exatamente isso. Mas dentro da lógica, Thierry, que a gente falou, tem que ficar atento a essas propagandas enganosas, de forma geral.
Sim. E também não adianta eu fugir das propagandas enganosas e não treinar o meu conhecimento. Então, querer virar um rato de bolsa de valores e não dedicar o tempo mínimo, não estudar o mínimo, não seguir pessoas que realmente conheçam, que têm histórico. Então, eu acho que não dá para ver só um lado. E muitas vezes isso também entra no meu heurística. Daqui a pouco o investimento não deu certo. A pessoa vai dizer, não, a culpa é da instituição financeira que eu botei o dinheiro. Eu escutei o meu gerente. Não. O cara tá ali para te vender o negócio. Quem aceita ou não é tu. Sim, Então, isso sim. também é uma heurística. Então, não deu certo, mas eu só coloco a culpa na pessoa que me ofereceu. Não, a culpa não é da pessoa que me Ah, você tem a própria culpa de ter escolhido aquela pessoa, né? Exatamente, exatamente. E aí também é muito importante a questão da diversificação, né? Porque quando você diversifica, se você errar em um pedaço, ou seja, em uma das suas decisões, você não está errando em todas as decisões conjuntamente, né? Eu acho Uhum. que é muito importante a questão da diversificação, a questão de estudar também, a pessoa estudar bem a empresa, estudar os cenários, né, macroeconômico, microeconômico, entender o que são aquelas sopas de letrinhas, EBIT, EBITDA, ficar de olho nos resultados da empresa, acompanhar minimamente uma vez a cada trimestre. Poxa, dá para ouvir enquanto está trabalhando, fazendo alguma coisa, saber o que os gestores da empresa têm de perspectiva dela e não ficar só no efeito manada, né? E ter Uhum. as próprias conclusões, né? E eu acho que hoje a gente tem a vantagem de ter tudo isso de graça. Então a gente tem curso para entender isso de graça, a gente tem informação de graça, a gente tem tudo de graça. Se a gente pensar 20 anos atrás, Não tinha a nada. gente não sabe nem como as pessoas viviam direito, né? Então a gente pensa, tira a internet da nossa vida e faz tudo que tu faz hoje. Como é que as pessoas viviam? Eu lembro que na minha época de TCC, da graduação ainda na área atuarial, eu pensava, gente, essas bases de dados com 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Tu imagina fazer isso à mão quando não tinha computador. Então, isso é uma evolução cada vez maior. E eu acho que é o lado positivo para gente. Então, essa evolução trouxe muitas coisas boas, que é a facilidade de Sim. acesso. Hoje, todo mundo tem acesso. Claro que restringindo pessoas com dificuldade de acesso à internet, mas eu tendo um celular na mão, eu tenho acesso a qualquer informação que eu e tu temos. E grande parte disso hoje é gratuito, né? Então eu tenho disponibilidade ali de graça. Basta a gente querer buscar isso e ter a consciência de buscar. E aí é sempre bom a pessoa buscar boas fontes, né? Estudar e cair dentro, né? Não tem muito o que dizer. Mas só falando essa questão do mundo antigamente, agora falando rapidamente, as comutações atuariais elas foram criadas por causa disso, né? Para ser tábuas em papel que a pessoa pudesse consultar, já pegar os valores e fazer os cálculos rapidamente. E eu me lembro, há uns 12 anos atrás, né, quando eu viajei a primeira vez para o exterior, eu com os mapas na mão enorme, né? Hoje em dia você pega o Google Maps, né? E vai super rápido para os lugares. O mundo realmente é um mundo novo e a gente tem que utilizar isso a nosso favor. O que eu penso, né? E aí um pouco dessa questão comportamental que você fala, quando eu falei essa questão minha, eu olho a bolsa de manhã, uma vez de manhã, uma vez à tarde, às vezes uma vez à noite. Logicamente é um trabalho diário para isso. Logicamente que tem dias que dá desejo de olhar mais vezes e você se controla. Todo dia é uma pequena luta com todas os gatilhos que aparecem na nossa frente, os gatilhos mentais que nós temos e as tentações que aparecem na nossa frente. Uhum. E uma delas também é a conectividade, né? O excesso de conectividade. A gente precisa parar, respirar para tomar as nossas decisões. Então, essa questão comportamental está em tudo, né? Não é só nas finanças. Né? E o que você diria de importante para a pessoa encontrar um equilíbrio entre investir, entre finanças, a vida pessoal? O que você diria para a gente fechar? Porque daqui Eu a acho que pouco isso é o quase um Instagram. assunto para uma live nova, né? Isso é. É, Se eu soubesse isso, eu acho que eu estaria bem rica hoje, tu pode ter certeza. Não, compartilha comigo as fórmulas aí. ó, gente, eu gosto de falar muito de quando eu falo em equilíbrio, em finanças, em tudo isso que o Thierry falou. Eu gosto de falar primeiro de equilíbrio emocional, mental e físico. Então, acho que se a gente não tiver isso na nossa vida, a gente
não tem equilíbrio de investimento, de poupança, de finanças, porque eu acredito que decisões financeiras são consequências do que a gente tem na nossa vida. Então, acredito muito em cuidar da saúde mental, saúde física, cuidar da alimentação. Então, tudo isso que eu falei antes brincando é porque eu realmente acredito. Então, questão de estilo de vida mesmo. E, além disso, falando mais especificamente de finanças, de educação financeira, eu gosto sempre de trabalhar 4 pilares que eu acho super importantes. Que o primeiro é o controle do que eu ganho, o segundo é o controle do que eu gasto, o terceiro é o controle dos meus investimentos. Então, esses 3 pilares não são novidade para ninguém. E tem um 4º pilar que eu assisti a uma palestra uns 5, 6 anos atrás e começou a ser minha filosofia, que é a questão da doação. Porque eu acho que a doação, hoje se fala muito, mas a doação, ela faz bem para a nossa saúde mental. Então, muitas vezes, doar, ajudar o próximo, faz mais bem a mim do que quem está recebendo ajuda. E eu acho que isso nos ajuda a um equilíbrio. Então, o dinheiro não é só para eu ficar rico, para eu gastar, para eu ficar bem, mas também para ajudar daqui a pouco pessoas que não estejam na mesa, não são privilegiados, que nem eu. E outro ponto que eu trabalho muito, que doar não é dinheiro somente. Então, doar, eu dou o meu tempo para ajudar alguém da forma que eu posso. Então, trabalho voluntário, ajudar em relação ao conhecimento. Então, a gente tem 1000 formas de doar hoje. Alguma coisa em casa que eu não esteja utilizando. Então, eu gosto muito desses 3 pontos. Assim, é a questão de equilíbrio mental, físico e a decisão financeira como consequência disso. E gosto dessa filosofia dentro de educação financeira, que além do ganhar, gastar e investir, também é esse pilar de doar, que eu tenho buscado trazer bastante no meu Instagram também, que é tanto a questão do bem-estar geral, quanto a questão da responsabilidade social que a gente tem. Não, bacana. Assim, não, eu acho que respondeu bem. A gente já está chegando aqui no final, né? Porque tem o máximo de 1 hora, né? Tem um outro ponto que eu, pelo menos, coloquei muito na minha vida, que é o seguinte, em dias que eu estou mais ansioso ou que eu não dormi bem, eu evito decisões muito complicadas para esses dias. Eu tento jogar essas decisões para dias que eu estou melhor fisicamente, que eu tenho mais tempo para pensar. Digamos, uma decisão que seja muito importante. Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa que custe R$3.000 ou não. Eu deixo isso para um dia que eu estou mais calmo. Tá? Por exemplo, dias que eu estou muito ansioso, que às vezes, isso é de cada pessoa, né? Eu fico ansioso se eu dormir pouco. Se eu dormir um dia, eu sou uma pessoa que preciso dormir bem. Então, se eu dormir um dia 5 horas, eu fico muito agitado, eu fico muito ansioso. Então, esses são dias que eu falo assim, não, hoje, às vezes eu já tinha me planejado para analisar algumas ações, eu falo, não, eu vou analisar segunda-feira, porque segunda-feira eu vou estar melhor fisicamente, mentalmente, acho que é um dia melhor para mim. E aí é o autoconhecimento, né? Que é muito importante a pessoa ir desenvolvendo, né? Brincadeiras à parte, ainda brincar contigo. Se tu dorme um pouco, tu fica ansioso, sorte a tua, porque eu fico mal-humorado o dia inteiro, viu? Então, acho que a tua ansiedade ainda é um ponto positivo pra mim, porque meu mau humor, assim, tem dias que eu digo, nem eu me aguento. Imagina alguém me aguentar. Eu realmente dormir para mim é uma das coisas mais importantes, assim, sabe? Mas isso é muito de cada um, né? Tem amigos que dormem muito pouco e estão bem, né? Então, isso é muito... Seria o meu sonho de consumo. A minha maior inveja é das pessoas que dormem 5 horas e estão bem. Eu falo bem, isso, né? Com um dia mais longo, né? Um monte de coisa para fazer, né? Mas, Fred, é isso. Eu agradeço a sua presença. Eu convido as pessoas que estão passando por aqui, que vieram do meu Instagram, te seguir, tá? Lá, Frederic Metz. Quem veio da Fred, me seguir também. E é isso, eu agradeço a sua participação, obrigado aí pela contribuição. Acho que foi uma forma de doação também para o pessoal, né? Foi, com certeza. Eu que agradeço, Thierry, sigo à disposição tua ou de quem precisar. Então, pessoal, se querem me dar sugestões, eu tô no início dessa vida de redes sociais, então aceito todas as sugestões, sou super aberta e queria muito agradecer a oportunidade, Thierry. Acho que foi um papo, eu aprendi bastante, então eu espero que todo mundo tenha aprendido também. Eu acho que a gente tá sempre aprendendo, né? Acho que
Sempre bom para ambos os lados. Então é isso, Fred. Eu agradeço para você, agradeço. Bom finalzinho de sexta, tá? E bom final de semana Igualmente. para você. Tchau, igualmente. Beijo, Tchau, tchau. gente.